Bom, senhores, vou fazer um vídeo aqui de um assunto que sempre me perguntam, né? Relacionado à história dos meus livros, né? Os livros que eu lancei sobre a minha coleção, livros que eu lancei já há algum tempo, né? E mostrar também um pouco de dois outros livros que eu acabei publicando e que muito pouca gente os conhece, né? Então vamos lá. Eu tive durante muito tempo o blog do museu, onde a gente contava um pouco as histórias, a gente contava, dava atualizações aí da coleção, mas assim, eu tinha uma vontade de um dia transformar as principais histórias em um livro, né? As histórias dos carros que eu comprava eram sempre histórias muito interessantes, histórias que histórias pitorescas, né? E que obviamente todo carro que sobrevive ele tem uma história diferente, né? Porque se ele não tivesse tido uma história diferente, ele teria cumprido o ciclo de vida dele, né? De ter sido fabricado, utilizado até o fim e perder a utilidade e ser sucateado, ser desmontado, né? Então os carros que não passaram por esse processo os carros que acabaram sobrevivendo. Então todos eles tinham histórias muito legais, tinham histórias muito interessantes, né? E eu comecei a anotar essas histórias porque eu tinha medo de esquecer. Quando a coleção foi crescendo, esquecer os detalhes, esquecer as coisas que aconteceram durante aquela aquisição, né? Então, eu conversando um dia com o Rogério de Simone escreveu vários livros aí para a editora Alaúde, né? Escreveu o livro do Opala, escreveu o livro do Simca. Eu conheci ele, na verdade, no lançamento do livro do Simca, que é um livro muito legal. Eu falei com ele, poxa, eu tenho vontade de um dia escrever um livro sobre a história dos meus carros, mas não escrever um livro técnico, né, dizendo que o Dodge Dart tinha um motor de 5.212 centímetros cúbicos e que tinha um torque de 41,5 kgfm metro quadrado. Não, eu queria contar a história das unidades que eu restaurei, as histórias que envolviam essas unidades, né? E a minha relação com esses carros, né? Ele falou assim, não, quando você quiser, eu te levo lá na Alaúde, né? E você apresenta o teu projeto, né? Aí eu falei assim, pô, legal, vamos marcar. E ele marcou uma reunião para dali uns 15 dias, né? Com o Antônio Sestaro, que é um dos donos aí, o CEO da editora Alaúde, para eu falar um pouco sobre o meu projeto, né? E aí, para dar um cheiro do que eu queria fazer, eu falei assim, eu vou escrever um capítulo, né? E eu peguei e escrevi. O primeiro capítulo foi um capítulo que aqui no livro acabou saindo até em outra ordem, né? Eu acabei colocando uma ordem que fazia mais sentido cronologicamente, mas era uma história bacana, a história do Dodge Charger 71, ouro espanhol, que eu encontrei quando viajava a trabalho, uma viagem para Bagé, né? Então encontrei esse carro, chegou meia-noite em Bagé, num estacionamento. Eu perguntei pro cara do estacionamento, tem algum Dodge abandonado aqui? E o cara falou assim, tem um só, né? Pô, quantos que ele achava que eu queria, né? Que tivesse sido encontrado, né? E aí tem uma história maluca, eu tentei comprar o carro, mas o carro já tinha sido prometido para alguém que não tinha ido buscar. Aí tempos depois o carro apareceram essas fotos do carro largado numa fazenda em Cachoeira do Sul. E aí, bom, a história está no livro, né? Quando eu consegui efetivamente comprar o carro, trazer para São Paulo, o primeiro dono do carro, foi o único dono do carro na vida toda, o senhor Aristides Cussera, mandou junto uma foto do dia que o carro chegou 0 km em Bagé, né? E era uma história muito legal. O carro, imagina um Dodge Charger 71 recém-lançado, que era do dono de uma rede de cinemas na região, e ele ia com esse carro de cidade em cidade recolher a féria dos cinemas, né? Então, putz, uma história muito maluca. E aí a gente trazendo, eu lá em Cachoeira do Sul, né? Isso deve ter sido 2006, mais ou menos, tava novinho ainda, recolhendo o carro. Só que tinha um detalhe, a gente combinou com a Gabardo de buscar, só que o carro não tinha roda, né? Então a gente teve que arrumar umas rodas para levar lá, para deixar o carro de pé,
para conseguir trazer o carro, né? Depois aqui o último licenciamento do carro, tô dando um gostinho de um capítulo, mas são 10 capítulos nessa pegada, né? O último licenciamento no dia 16 de julho de 73, né? Eu tinha 3 anos e 10 dias na última vez que o carro tinha sido licenciado. E o carro realmente era muito bom aqui já na oficina do seu José. Ele chegando ali que lateral zero, né? E aí quando a gente remove, realmente era imaculada, não tinha nada, lata perfeita, né? Então foi um carro que a gente restaurou em 2006, depois já as fotos, né? As fotos desse carro, quem tirou foi em 2006, quem tirou essas fotos foi o Juliano Barata, né? Que hoje tem o Flatout. Na época ele tinha um site chamado Monsani, ele tinha um Dodge Dart 78 e cuidava do Dodge Dart 73 de um amigo do pai dele, e já fotografava bem, fez as fotos para mim, e assim vai. Depois tem a história do Capitão América, tem a história do meu primeiro Dodge. Então o que era a minha ideia? A minha ideia era tentar eternizar essas histórias num livro, né? E funcionou, né? Conseguimos fazer isso. Marcamos a reunião lá com o Antônio Sestaro para dali 15 dias. Então eu escrevi um capítulo, né? Montei o boneco do capítulo, com as fotos, com as coisas que eu queria colocar. Só que eu gostei tanto desse processo de escrever que eu falei, vou escrever mais um. Vou escrever mais um. Bom, quando eu cheguei para a reunião, dali 2 semanas, né? Eu já não estava mais com um capítulo, mas estava com o livro inteiro escrito. E aí eu mostrei pro Sestaro, eu falei, olha, o livro aqui está pronto, né? E ele gostou do projeto, se interessou, mas falou, olha, eu tenho que pôr dentro da minha grade de lançamentos da editora, né? Então a gente vai lançar um livro agora do Rogério com o Pagotto, falando um livro de Dodge que era um livro mais da história da Chrysler e tal. A gente teria que encaixar isso dentro da nossa grade de lançamentos. E eu super ansioso, né? O ser humano que escreve o livro em 10 dias. Não ia esperar mais um ano para ver o livro lançado. Eu falei assim, então vamos fazer diferente. Como é que você faria para publicar o livro para mim? Tá? Eu compro a edição, vou pagar tudo e você faz toda a editoração, papapá. Ele falou, não, tá bem, então se você está disposto a fazer isso, vamos fazer um meio termo, nem uma coisa nem outra, né? Você paga metade dos custos e fica com metade da tiragem, né? E foi assim que nasceu esse livro aqui. Inicialmente eram 2.500, era para a gente fazer 2.000 cópias, né? Iam ficar 1.000 para mim, 1.000 para a Laúde. Quando entrou em pré-venda no site, já vendeu pra caramba. Foi na época que tinha o grupo do Yahoo e tal. O pessoal se mobilizou, correu para comprar. E aí o Antônio falou para mim, eu vou imprimir 2.500, tá? Eu falei, não, beleza, 2.500. Então ficou 1.500 para a Laúde e mais 1.000 para mim, né? Putz, quando chegou os pacotes lá na casa da minha mãe, 1.000 livros, você fala 1.000 livros assim, mas putz, é um monte de coisa, né? Foi super legal, uma sensação super bacana de efetivamente pegar o livro e tal. Porém, contudo, entretanto, o livro não ficou exatamente como eu gostaria, né? Eu queria um negócio mais parrudo, mais, sei lá, era o meu filhote aqui. Eu achei que ele ficou muito magrinho, né? Não tava combinando comigo, até porque eu tinha muito material para fazer e tal. E aí, conversando com o Antônio, tem a viabilidade econômica. Aí aprendi também, nunca tinha feito nada relacionado a isso. Aprendi que um livro tem que ter múltiplo de 16 páginas, tal. Então, se ele tem ou 160 ou 176, aí de tanto. E aí a gente montou um livro que eu achei que ficou legal, foi bacana, foi super tal. Vendeu bem no começo, aí depois, para fazer o lançamento oficial do livro, que foi na FENAC da Paulista, a gente tinha que imprimir mais livro porque não tinha. Aí fizemos uma segunda tiragem de mais 5.000 exemplares, e esses 5.000, a Laúde tinha uma distribuição super bacana. Foi para tudo quanto é canto, foi para posto de gasolina e tal, e aí começou a vir e-mail de tudo quanto é gente, cara do Tocantins, do Acre, do Amapá. Eu falei, caramba, realmente o livro espalhou, né? E esse livro acabou fazendo eu conhecer muita gente, né? Tem um caso legal, um caso bacana do Pedro Horn de Santos, né?
O Pedrão teve Dodge nos anos 80, quando casou ele vendeu os 2 Dodges dele, e para ele isso era uma coisa que tinha ficado no passado, que ele gostava tal, mas que tinha acabado. E aí disse que ele estava indo para Campos do Jordão, parou no frango assado lá da Dutra e viu o livro para vender no meio dos livros lá do frango assado. Ele pegou e falou assim, nossa, mas isso aqui existe ainda? Uma coisa que para ele tinha ficado no passado e, poxa, ele não tinha caído a ficha que ele podia ter esses carros de novo, depois de velho, né, no bom sentido. E ele comprou 4 Dodges assim, num espaço de tempo muito curto, mandou uma mensagem lá pro site do museu, que é um site que eu nunca mais atualizei, até está no ar, mas hoje não faz mais muito sentido, dizendo, olha, putz, comprei seu livro, já comprei 4 Dodges. Não, preciso entrar em contato com esse cara, o cara que comprou meu livro, comprou 4 Dodges depois, não deve bater muito bem da cabeça, né? Então deve ser bom para ser meu amigo, né? E aí, como essa história do Pedrão tem outras parecidas, tal. Então foi um livro muito legal, que eu tenho um carinho muito grande, um agradecimento, tenho uma gratidão muito grande aí para a Alaúde, né, que mesmo fazendo uma parceria com a gente, viabilizou esse livro. Mas eu queria um negócio mais legal, né? Eu queria que meus livros eles tivessem uma cara mais caprichada, uma coisa mais pesada, mais parruda, né? E quando eu fui fazer o segundo livro, né, o segundo livro ele saiu assim, né? Saiu com capa dura, com letra dourada, hot stamp, com quantas fotos eu queria colocar, né? E deixa eu pegar um capítulo que eu gosto bastante, né? Por exemplo, o capítulo do Dodge Charger RT71, né? Aqui a gente conta a história do Charger RT71, né? Eu estou fazendo assim para não precisar editar o vídeo depois, tá? Senão eu podia colocar. Então, eu não tinha nenhum Charger RT71 quando, voltando do casamento da minha irmã, mais 10 anos atrás, tinha uma ligação do Lincoln dizendo que tinha achado um RT71 e tal. Fomos descobrir que era um carro, né, do mecânico do Inacinho Loyola. O Inacinho tinha usado o carro aí nos anos 70, tinha dado para o mecânico tinha transformado numa picape, né? E aí um amigo nosso, né, visitando a oficina dele, foi olhar a plaqueta do carro e viu que se tratava de um Charger RT71, né? A gente foi atrás da história e tal, compramos o carro. Aqui o dia que o carro chega em casa, eu procurando os pedacinhos de amarelo boreal, onde a gente raspava, saía amarelo boreal, né? E compramos o carro, né? Tem foto da plaqueta, tá aí. Essa história de fazer picape na época era moda, quando os Dodge perderam muito preço. A gente colocou um pedacinho aqui da revista Autosport, tinha essa matéria, né? Dodge, não venda barato, faça uma picape, né? Então são coisas que a gente foi trazendo e que fomos colocando aqui no livro, né? Aqui quando saiu a plaqueta, né? Aqui quando a gente começa a mexer na tinta, todo amarelo boreal, o carro nunca tinha sido removido, e depois já uma série de fotos do carro pronto, né? Então era o que eu queria fazer, era um livro desse jeito. Na época que esse livro foi feito, eu estava profissionalmente num momento super atribulado, então o Alexandre Mesquita, que era meu parceiro nessa editora aqui, na Otto 7, que a Otto 7 era uma agência que ele tinha, me ajudou bastante. Muitas sessões de fotos eles que fizeram, mas essa sessão de fotos no Jockey, fui eu que estava lá e saiu realmente do jeito que eu gostaria. Umas fotos super bonitas, num lugar que tem tudo a ver aí com esse glamour de anos 70, né? Então, um livro que eu fiquei bastante satisfeito. Óbvio que depois, quando o livro chega pronto, você fica super apaixonado, depois você vai lendo e fala, isso aqui eu podia ter feito assim. Sempre tem detalhes aí a acertar, né? Mas um livro que eu realmente fiquei bastante satisfeito. O problema foi que a gente fez 5.000 cópias desse livro, né? Falou, pô, se do primeiro foram 7.500, do segundo a gente vai fazer 5.000, que era o que era viável economicamente. O livro, coincidentemente, foi impresso na mesma gráfica do primeiro, né, que é parceira lá da Alaúde, mas aí pela nossa editora, que a gente montou única exclusivamente para isso.
O problema é que eu não tinha a distribuição da Alaúde, né? Então esse livro foi muito mal distribuído, praticamente com venda direta a gente vendeu, sei lá, umas 1000 cópias e acabamos ficando com um monte de cópias perdidas aí. Depois, quando a gente desistiu da Otto7, eu vou falar um pouco mais para frente disso, eu acabei mandando uma boa parte dos livros que eu tinha para a revista Classic Show, que acabou também e transferia a Otto7 para a Classic Show, mas que a Classic Show falou assim, olha, a gente vai pegar, né, transferir de graça, a gente vai pegar e a gente vai ver o que fazer ainda, né? Mas toda essa crise do mercado editorial, a crise que a gente teve nos últimos 3 anos, nunca mais falei com o Atos sobre esse assunto, mas eles não fizeram nada e acho que nem vão fazer, né? O mercado editorial vive uma coisa muito antagônica, né? 2018, um monte de livrarias fecharam no mundo inteiro. Aqui no Brasil as grandes livrarias estão em recuperação judicial, está todo mundo estrupiado em termos de negócio, mas nunca se vendeu tanto livro quanto em 2018. Então o mercado mudou, as vendas são online, as margens são super apertadas, né, em relação ao que era. Então são novos tempos aí, mas o livro continua vivendo. Bom, fizemos a Otto7 e a minha intenção na Otto7 era publicar um monte de material bacana que eu tinha conseguido com o pessoal que trabalhou na Chrysler, que quando a Volks comprou a Chrysler, a recomendação era jogue tudo no lixo, né? E o pessoal ficava com dó, levava umas coisas para casa e tal, e a gente conseguiu ter acesso a algum material ao longo dos últimos, sei lá, nos últimos 20 anos aí. E boa parte desse material eu gostaria de publicar para que ele não se perdesse, né? E foi com isso que surgiu a ideia de fazer esse livro aqui, ó. Dodge 1800 Polar, o Pequeno Guerreiro. Nesse livro eu coloco todo o material de Dodginho que eu tinha, né? Por exemplo, essas fotos aqui de uma primeira versão, fotos de fábrica, né? De um protótipo, de um Polar GT, que acabou nunca saindo, né? Acabou virando o Polar GLS depois, mas não mais nessa pintura em 2 tons aqui, como desse estudo aqui de design, né? E tem muito material nesse livro, absolutamente inédito, que eu não queria que se perdesse, né? Peraí que minha câmera dá uma viradinha aqui, esse meu treco aqui. Então, muito material bacana, tem muita... Olha, por exemplo, essa foto aqui, né? Do interior da linha 79 com o Dodginho cortado, muita foto de época, tem muita coisa de comunicação interna, primeiro motor a álcool feito no Brasil e tal. E aí eu acho que um dos erros que eu cometi quando eu fiz esse livro foi que, como eu estava, de novo, um momento super atribulado profissionalmente, eu não quis pegar e escrever a história do Dodginho no livro. E aí eu convidei 2 pessoas para escreverem para mim. Um, meu amigo Luciano Jafé, que conhece muito, não só de Dodginho, mas de muitas linhas de carro aí, que teve Dodginho, usou Dodginho no dia a dia e tal. E o Marcos Faria, que era um jornalista que na época tinha o blog do Polar, a blog 1800. Eu acho que o Marcos Faria, eu perdi totalmente o contato com ele. Eu acho que ele vendeu o Dodginho dele, acho que nem tem mais Dodginho, acho que nem existe mais esse blog. Mas como ele é jornalista, então eu falei, pô, vai ser legal ele dar uma cara meio de texto aqui, um texto, juntar todo esse material que eu tenho com texto e com todo o conhecimento do Jafé, toda a experiência do Jafé. O Jafé trouxe um depoimento muito legal do Naim, né? O cantor Naim. Acho que um dos pontos altos aí do livro é o depoimento do Naim, né? O Naim é aquele cantor que ia toda hora no Qual é a Música. Ele, antes de ser cantor, ele era vendedor na Janda, que era uma das maiores concessionárias Chrysler de São Paulo. E ele conta, né, em 1973, quando saiu o Dodge 1800, o carro teve um lançamento muito antecipado por conta dos lançamentos. 73 foi um ano de lançamentos, né? A Volks lançou a Brasília, a GM lançou o Chevette, e a Chrysler não queria perder
perdeu o timing e fez um lançamento meio precipitado. E aqui ele conta que ele vendeu um dos primeiros Dodge 1800, o carro deu tanto problema que uma vez o cara que comprou entrou na loja para bater nele, né? E ele teve que se esconder dentro do banheiro, né? Então, cara, um livro muito legal, muito bacana. Eu acho que eu deveria ter eu escrito ele, porque eu acho que hoje em dia o meu nome ajudaria o livro a sair. Mas eu tenho bastante orgulho desse livro aqui, né? Eu tenho bastante orgulho desse livro, apesar de ser um livro que vendeu muito pouco, né? Vendeu realmente muito pouco e ajudou a construir o desfecho da Otto, que veio com esse livro aqui, que é o mais legal de todos, né? Esse livro aqui tá lacrado, né? Na época eu tinha um sócio, que a esposa dele trabalhava no Itaú, e ela estava querendo sair para montar uma empresa especializada numa coisa que se falava muito na época, que era crowdsourcing, Big Data e crowdsourcing, não sei o que tal. Ela queria montar uma consultoria com uma pessoa que trabalhava com ela, e aí foi pedir uma orientação minha, uma opinião minha, né? Hoje o pessoal chama de coaching, né? Mas que na verdade é um palpite. E eu fui lá e quis entender o que era isso. Tal. Ele falou, o crowdsourcing é uma coisa que vem do seu público, né? E aí, como você começa um negócio dentro do seu público, o seu próprio público vai ser o divulgador do negócio e tal. E eu dei uma orientação, que eu achava que eles deviam fazer, o que eles não deviam fazer como negócio. E saí disso, na época eu estava com esse negócio da Otto 7 na cabeça, falei, pô, agora nós vamos fazer um negócio legal. Eu vou pegar 50 autores, do mesmo jeito que eu escrevi, esse meu livro aqui tem 10 capítulos, 10 histórias, 10 carros. Esse capítulo aqui tem esse livro tem 10 capítulos, 10 histórias, 10 carros. Eu falei assim, eu vou fazer um baita de um livro com 50 capítulos, 50 carros e 50 autores, né? E aí eu precisava fazer 5.000 cópias, eu falei, se cada um desses 50 autores, eles fizerem a divulgação e forem responsáveis pela venda de 100 livros, eu consigo vender os 5.000 e o projeto se paga e fica em pé, né? Esse era o conceito do negócio. Na prática, acabou saindo um pouco diferente. Os 50 autores viraram 36, né? E a gente fez esse livro aqui espetacular. Esse livro é legal demais, eu tenho muito orgulho de ter feito, né? Fala da relação das pessoas com o automóvel. São 36, né? Acabaram ficando 36. Um deles sou eu, né? 36 pessoas que falam da sua relação com o carro, com alguns carros ou com a sua coleção de carros. Tem histórias espetaculares, histórias legais e outras espetaculares, né? O livro a gente fez num capricho, vou pôr a minha aqui. O que eu falo aqui é o seguinte, eu falo da minha relação com os esplanadas, né? Como a minha vida com os Dodge já estava dissecada de cabo a rabo, olha eu pequenininho aqui, o esplanada GTX do meu tio, lá no fundo da garagem, né? Deu pra ver. Como eu já tinha falado demais da minha vida com os Dodge e tal, eu vou falar de um outro carro que eu gosto bastante, né? Conta a história dos esplanadas, focando aí nos planos da GTX, né? Então aqui o nosso vermelho Indianápolis, o carro não estava pronto ainda, tem fotos dele quando foi comprado, no meio do processo de restauração. O azul Le Mans, que até hoje não está pronto, o jeito que a gente achou ele. O verde Monza, né? Que aqui a gente ainda chamava de verde Interlagos, a gente achava que era verde Interlagos, depois a gente teve acesso à documentação da época, era verde Monza, né? Reproduzimos aqui uns anúncios legais da época, e eu aqui na maior pose galã sala especial. Então tem essas histórias, mas tem um monte de histórias mais legais do que a minha, né? Tem aqui, começa com a menina de Franca, que tem 3 besorrão, ou tinha pelo menos 3 besorrão amarelo. Depois, olha as fotos bacanas, né? Várias fotos a gente foram fotógrafos que fizeram, algumas foi o Alexandre Mesquita que fez, eu nem lembro direito quem, mas as fotos são muito boas, né? Depois tem essa história muito legal, o cara que comprou uma Brasília de uma senhorinha e a condição para venda do carro é que quando ela morresse ele levasse flores no túmulo dela, tal, né? E ele cumpre a promessa, aqui tá a foto dele no cemitério levando flor no túmulo da falecida, a Brasília e tal. Então são 30 histórias muito legais, né?
O livro mega caprichado, capa dura, sobrecapa, que nem aqueles livros americanos, né? Só que sobrecapa e embaixo a capa ainda, que é muito livro americano, você tem a sobrecapa e no fundo depois é só uma capa preta, né? Então tem um monte de histórias bacanas, de histórias legais. E aí, olha aqui o nosso amigo aqui, Daniel Pavan, pequenininho, aqui no Dodge SE, que era do pai dele, que até hoje está com ele. Cara, só tem conteúdo bacana nesse livro. Deixa eu ver, eu nem lembro mais. Ah, tem a história do Homem do Carro Amarelo. O Homem do Carro Amarelo foi tão legal porque ele gostou ele adorou a ideia, falou assim, vamos fazer e tal. Só que ele é bem offline ainda, ele não tinha passado pela transformação digital, ele mandou a história dele toda escrita à mão, em papel, em letra de forma, né? E cara, é muito, muito, muito bacana, né? Então é isso aí, são 36 histórias. O que aconteceu com isso? Aconteceu que a gente fez 5.000 cópias desse livro, mandamos fazer a capa num cara que fazia, um estúdio que fazia capa para livro e tal. Cara, fizemos num capricho absurdo, né? Fizemos as 5.000 cópias, tinha que vender 5.000 cópias, falei, pô, agora os autores vão ajudar e tal. Cara, não vendeu nada, vendeu acho que 130 cópias, né? Levamos lá pro evento de Lindóia, que foi que foi em Campos do Jordão, né? Foi quando mudou, foi para Campos, o Encontro Paulista de Carros Antigos. Vendeu nada, o interesse das pessoas foi próximo de zero, né? E eu tomei um prejuízo, mas um prejuízo absurdo com esse livro. Então eu já tinha tomado um prejuízo com esse livro, tomei mais um prejuízo com esse e tomei um mega prejuízo com esse. Óbvio que ninguém monta uma editora achando que vai ganhar dinheiro, mas a ideia era perder pouco, né? É um negócio super legal, preservar a história. Pô, tem coisas aqui que nunca ninguém viu, né? Você pega aqui nesse livro aqui, o capítulo dos Dodge Magnum, né? Eu reproduzi aqui alguns slides que eu consegui, que vieram da fábrica, mostrando que até os últimos momentos, né? O Dodge Magnum era para ser o Charger RT e o que era o Charger RT era para ser o Dodge Magnum e vice-versa, né? Então, olha os slides aqui, ainda chamando o carro de 2 tons como Magnum 79, né? Exatamente igual ao Magnum americano de 79, exatamente não, totalmente diferente o carro, mas o esquema de cor, né? 1/3, 2/3, a carroceria, então era Dodge Magnum, né? E aqui Dodge Charger RT, o que efetivamente virou Magnum. Inclusive colocamos fotos aqui, né? De protótipo do Magnum, né? E na plaquetinha você vê muito bem aqui Dodge Charger RT série 8,5, ou seja, 78,5. E aqui duas versões do Magnum, né? Que graças a Deus não foram as versões lançadas, porque o carro ficou muito mais bonito do que isso, né? Então é isso aí. Essa foi a história aí dos meus livros, da minha epopeia como publisher de livros de automóvel, que virou um prejuízo absurdo. O que aconteceu com isso foi, passei para a editora, para a Classic Show, uma boa parte do estoque, ainda fiquei com uma boa parte do estoque numa casa que a gente guarda umas tranqueiras, uma casa que vai ser demolida em algum momento, né? Depois disso, eu acabei parando com o blog, porque eu tinha dificuldade de atualizar, passar a tirar foto com o celular, passar para o computador, e comecei a fazer os vídeos no YouTube. Eu sempre tive o hábito de filmar os meus carros. Eu tenho filmes aí, se você entrar no meu canal no YouTube, aliás, vocês estão no canal do YouTube, né? Tem vídeo meu de 1990, né? Mostrando o LeBaron que eu tinha comprado no dia 6 de janeiro de 90. Aquele vídeo já é um pouquinho mais no meio do ano de 90. Mostra meu irmão pequenininho, meu irmão tá quase 40 anos aí. Então eu sempre tive esse hábito de fazer. Tem esse vídeo de 90, tem um encontro, a gente andando de Dodge no Autódromo de Interlagos em 1990, tem encontro no Shopping Ibirapuera em 1992, mas muito do que eu tinha filmado, a maioria do que eu tinha filmado, eu perdi por conta de mofo nas fitas de VHS, né? Elas ficaram tão podres que uma hora acabei jogando fora. E aí, quando eu vi algumas pessoas, principalmente um vídeo do LCD,
um dia que eu estava pesquisando sobre o Monza venezuelano, eu falei assim, nossa, eu devia colocar os meus vídeos no YouTube, porque assim eu não vou perdê-los, né? Não tem mofo no YouTube. E foi assim que eu comecei com o canal. Hoje o canal tem um público bem maior do que só Dodge, né? Até porque a coleção, depois de 20 anos de coleção, ela se abriu um pouco para outras marcas, né? E começou a ter um interesse muito grande pelos meus livros. Onde eu compro, onde eu compro, onde eu compro, onde eu compro. Bom, o que a gente fez? A gente fez a gente voltou lá para o estoque dos livros, viu que ainda tinha uma quantidade razoável de livros novos. Você vê, esse aqui eu acabei de abrir, de deslacrar agora, parece um livro que saiu da gráfica ontem, né? E peguei esses livros que ainda estavam disponíveis e coloquei numa loja, né? Coloquei numa loja do UOL, que eu apanhei um pouco para configurar, mas está lá, agbadolatoloja.com.br. Então, se você tiver interesse ainda nesses livros, enquanto durarem os estoques, né? A gente está vendendo, está comercializando, mas para dar acesso mesmo às pessoas, né? Esses 2 livros aqui eu entrego autografado e esses daqui também são interessantes. Então quem tiver interesse, entra lá no agbadolatoloja.com.br. Esse vídeo não fiz um vídeo para vender os livros, mas para contar a história dos livros, a história do que me motivou a escrevê-los e da editora que a gente acabou tendo durante algum tempo aí, e que infelizmente a gente teve que parar porque o desinteresse do público foi muito grande no material que a gente fazia, apesar da qualidade ser bastante legal. Então é isso, beleza? Valeu, inscrevam-se no canal e hasta la vista!